Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, eu sou advogado e investidor, invisto no mercado financeiro aí desde 2019. Estou hoje aqui trazendo um vídeo para vocês a respeito dessa notícia que foi divulgada hoje no site Infomoney. O banco JP Morgan com o seguinte título, né? Ibovespa é oportunidade ou value trap, né? Que significa armadilha. O banco americano fez uma análise aí do cenário brasileiro e teceu algumas considerações. Eu vou ler algumas considerações aqui. Em seguida, vou mostrar meu ponto de vista sobre o mercado brasileiro. Vou estar falando o que eu acho, se eu acho que é uma oportunidade ou não, se o Brasil vai quebrar ou não, se o Brasil vai virar uma Venezuela, o que vai acontecer aí com as ações brasileiras, na minha opinião. Segundo os analistas do Banco Americano, eles projetam que há pouca possibilidade do mercado brasileiro de ações engatar uma tendência de alta na ausência de juros mais baixos, ou pelo menos expectativa de que exista caminho para isso. A equipe do banco afirma que há algum tempo vinha pensando que o cenário provável de que a bolsa vivia o pico do pessimismo, mas que os preços mostram que o cenário sempre pode piorar. A equipe do banco manteve a recomendação de compra para as ações do Brasil, apontando que tende a haver o copo meio cheio, mas reconheceu que tem sido muito doloroso. Estruturalmente falando, existem vários elementos que não necessariamente defendem uma postura mais otimista sobre o Brasil. Há questionamentos sobre o mercado brasileiro, se é uma oportunidade ou não de compra na visão do banco. Sinaliza o banco que esse fenômeno ocorre quando o papel no mercado parece estar com desconto, mas na verdade só está desvalorizado porque é um mau negócio. Nesse caso, segundo o banco, o barato pode sair caro. Para os estrategistas, tecnicamente falando, o mercado parece pronto para uma alta, mas eles apontam que se esse for o caso, na semana passada e na anterior, eles avaliam que o pacote fiscal que será apresentado pelo governo é uma grande informação pendente e o movimento das taxas de juros é o que parece ser mais capaz de levantar o mercado. Segundo o banco, no que a gente tem que ficar de olho para 2023? No arcabouço fiscal, o pacote fiscal que deve ser apresentado pelo governo, tem alguma incerteza sobre se o pacote fiscal vai ser bom ou não, se vai trazer alívio no mercado ou não. Então, é um elemento chave para o caminho das taxas de juros. O Banco Central, alteração aqui da meta de inflação, alguns aspectos podem ser revistos assim sobre a meta de 2023, de 2024, pode ser que agrade o mercado ou não. Substituição de diretorias, os membros do mercado continuam aguardando a decisão sobre duas nomeações que substituirão os atuais diretores do Banco Central. Os mandatos já expiraram em 2021, 28 de fevereiro. Independência, destaca que o banco destaca que há essa crítica aí do atual presidente Lula a respeito da independência do Banco Central. Então, assim, tem uma nébula política ainda pairando sobre o mercado. Tem algumas questões regulatórias que o banco indicou também. Em resumo, o banco ele sinaliza que o mercado está barato, mas que não sabe se é uma oportunidade ou não. O banco não consegue ter uma análise mais objetiva do mercado. Bom, vamos a alguns dados aqui para a gente ter uma análise. Analisando historicamente o histórico do PL, né, preço sobre o lucro do Ibovespa, principal índice de ações brasileiras, a gente percebe que o preço sobre o lucro está 4,7 vezes. Percebemos aqui que desde janeiro do ano passado o índice está bem baixo, considerando aqui aos níveis da pandemia, onde o índice chegou a 24 vezes. Percebemos aqui que estamos no menor patamar histórico aqui na crise imobiliária que teve em 2018, em 2008, onde o mercado era outro. Lá para 2003 também, que o mercado chegou a valer muito pouco. Então, o que a gente tem aqui? Né? Temos aqui um preço sobre o lucro muito baixo, algumas informações políticas assim
que ainda não foram resolvidas, né, as questões tributárias do Brasil sobre essa proposta, essa reestruturação desse pacote fiscal que vai ser apresentado pelo governo. Então, assim, na minha opinião, isso aqui me parece ser algo exagerado. As empresas, que eu vou mostrar é o seguinte, isso tudo reflete a questão do baixo pessimismo de alguns investidores, baseada na taxa de juros. A gente está com uma taxa de juros aqui de 13,75. Então, aplicando numa renda fixa, você consegue um rendimento algo na faixa desse percentual. Então, por que você vai correr o risco de investir em ações muito mais arriscadas, sujeito a vários riscos, né? Os investidores acabam optando pela renda fixa. Então, trazendo algumas informações aqui para a gente ter uma análise. Os principais bancos lucraram 96 bilhões em 2022, o que representa uma alta de 6% em relação ao ano anterior. Temos aqui outra notícia, que as empresas batem lucros recorde em as empresas de petróleo e gás, em meio à crise energética. Temos outra notícia aqui. O lucro das seguradoras volta ao patamar pré-pandemia em novembro de 2022. Temos aqui ainda o lucro das empresas cresce 235% em 2021. O montante supera com folga o momento pré-crise, quando as empresas lucraram 105 bilhões. Então, o que a gente tem? Como há essa expectativa, essa projeção, como o mercado já está nesse PL aqui, o que pode acontecer? Ou as empresas futuramente, para o futuro, elas vão reduzir o lucro, vão ter uma queda bastante acentuada do lucro, o que justificaria esse preço sobre o lucro, porque o lucro caindo, consequentemente a taxa se adequaria, ou isso aqui está muito fora da realidade, ou estão projetando um pessimismo exagerado. Eu não vejo motivos para os lucros das empresas diminuírem, não tem, muito embora a gente está falando de uma taxa de juros altas, a gente tem empresas com dívidas aí atreladas ao CDI que estão passando por um sufoco, mas, na minha opinião, não vejo como um pessimismo exagerado. Entendo que isso reflete muito os juros altos, atrelado à baixa receptividade do presidente, atrelado a essa crise da inflação. Né? Acho que isso está sendo mal precificado pelo mercado. Eu acho que as ações brasileiras têm um potencial, acredito, não sei se está nas mínimas, né? Não sei se está no fundo do poço, mas eu acredito que estamos quase tocando o fundo do poço, se a gente não tiver no fundo do poço. Vejo como uma oportunidade, inclusive a gente tem empresa hoje negociando a múltiplos que nunca se viu na história, empresas ridiculamente baratas. É claro que isso tem um risco, né? O mercado em si, ele adequa o preço da ação ao risco que não consegue calcular, então acaba pressionando as ações para baixo. Mas, na minha opinião, eu acredito que quem investir hoje no Brasil não vai fazer um péssimo negócio. Inclusive, historicamente, há dados que mostram que nos mercados, nos momentos de pessimismo, quando as pessoas estão desesperadamente vendendo, historicamente fizeram um bom retorno. Né? A gente pega aqui quem comprou em 2008, teve toda uma alta, né, até meados ali de 2016 ou meados ali de 2019. Então eu vejo que é uma baita de uma oportunidade para a gente olhar para o mercado de ações brasileiras. Esse é o vídeo, né? Espero que tenham gostado aí. Deixe um comentário se você concorda que é uma excelente oportunidade de investimento, investir no Brasil ou não. Enfim, guardado aí as opiniões políticas, né? E cabendo fazer um disclaimer, né, gente? Não é recomendação de compra, nem de investimento. Até porque eu não sou nenhum analista credenciado, né? Sou só um investidor pessoa física e um entusiasta e gosta de mexer